a nossa questão, ok? Bom, voltando, então olha só, se a questão estivesse me perguntando apenas quem é o campo elétrico, isso aqui já seria suficiente para eu responder. Como essa carga é negativa, o campo elétrico aponta para ela. Em qualquer lugar o campo elétrico vai apontar para ela. Beleza. E a força? Já que está dentro do campo elétrico, vai haver uma interação, vai existir uma força, não vai? Vai. Como é que vai ser a força elétrica aí nesse caso, Adinão? Desenha aí pra gente. A carga que criou o campo é uma carga negativa, a carga de teste é uma carga positiva. A força entre eles dois vai ser uma força de atração ou de repulsão? Espera aí, deixa eu pensar. Se as cargas têm sinais opostos, então elas se atraem. Então a força elétrica vai ser uma força de atração. A força elétrica em qualquer um desses pontos aqui, ó, vai ser uma força elétrica de atração. Por que, Dinan? Porque as duas cargas têm sinais opostos, ó. As duas cargas têm sinais opostos. Então a força elétrica é uma força de atração. Lembrando que em azul eu estou desenhando o vetor que representa a força elétrica e em vermelho eu estou desenhando o vetor que representa o campo elétrico. E nesse terceiro caso, a carga que criou o campo é negativa, a carga de prova são cargas positivas, e aí nós analisamos o seguinte: a força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção, sempre, lembra que eu falei? Campo elétrico e força elétrica, mesma direção sempre. E, nesse caso, eles vão ter também mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Ok? É só analisar aqui a figura, ó. Mesma direção e mesmo sentido. Terceiro e último caso, para a gente fechar essa parte da aula. Terceiro e último caso. Peguei outra carga de prova negativa, a carga que criou o campo elétrico, uma carga negativa, e vou analisar alguns pontos aqui dentro desse campo elétrico criado por essa carga. Escolhi esses 4 pontos desde o início porque são 4 pontos, né, mais conhecidos aí pra gente, não tem problema nenhum. Só que nessa situação agora eu vou colocar aqui uma carga de prova assim, ó, negativa. Aqui é a minha carga Qzinho. Epa, Dinan, peraí. A carga que criou o campo elétrico é uma carga Qzão negativa e a carga de prova que você colocou aqui dentro foi uma cargazinha negativa. Isso pode, Dinan? Pode também. Não tem problema nenhum. Esse sinal dessas cargas aí muda a qualquer momento. Tá certo? Então vamos lá. Nesse ponto eu coloquei aqui. Vamos fazer a análise primeiro desse ponto. Depois a gente analisa os outros pontos. Botei a carga de prova Qzinho aqui. Primeira coisa que você pode fazer, que você pode imaginar, se você quiser pensar primeiro no campo elétrico, se você quiser pensar primeiro no campo elétrico, você pode fazer o seguinte, ó. Bom, se essa carga aqui Qzinho é negativa, então eu já sei, ó. O campo elétrico vai apontar para ela. Aqui é o campo elétrico. Tá. Isso aqui, lembra, só depende de quê? Do sinal dessa carga. Apontou para cá. Beleza. O campo elétrico está definido. E a força elétrica vai apontar para onde, Dinan? A carga que criou o campo é negativa. A carga de prova também é negativa. Se as duas cargas são sinais negativos, sinais iguais, a força de atração ou a força de repulsão, sinais iguais, a força é de repulsão. Sinais diferentes, a força é de atração. Então, como as duas cargas têm sinais iguais, a força elétrica vai ser de repulsão. Pronto. Por aqui já dá para analisar tudo que eu preciso. O campo elétrico está apontando para cá, a força elétrica vai estar apontando para lá, mas não é porque o campo elétrico está para cá. A força está para lá porque as duas cargas têm sinais iguais. E sempre que as cargas tiverem sinais iguais, a força é uma força de repulsão. Tá certo? E o campo elétrico apontou para cá, por que, Dina, que eu esqueci? Porque essa carga aqui é negativa. Quando ela é negativa, então, ó, na hora que eu
botar aqui a carga. Vamos para outro ponto. Ó, aqui é a carga Qzinho. Vou botar aqui uma outra carga Qzinho. Tá vendo? Em vários pontos. Só para a gente analisar. Ah, Guilherme, você só coloca em um ponto? Não, nós estamos analisando em vários pontos diferentes. Certo? Coloquei uma carga Qzinho negativa aqui, coloquei outra carga Qzinho negativa aqui, coloquei outra carga Qzinho negativa aqui. Na hora que eu bater o olho na situação, que eu ver que essa carga aqui é uma carga negativa, posso já desenhar o campo elétrico assim, apontando para ela. Posso desenhar já o vetor campo elétrico apontando para ela. Agora eu vou fazer a análise da força. Como as duas cargas têm sinais iguais, a força vai ser uma força de repulsão. Olha como é simples. Aqui é a força vai ser de repulsão. As duas cargas têm sinais iguais, então a força vai ser uma força de repulsão. Aqui é a força elétrica. Como as duas cargas têm sinais iguais, a força elétrica vai ser uma força de repulsão. Tá aqui a força elétrica. Tá certo? Então perceba que é o seguinte, ó, nesse caso aqui, como é que ficou a direção da força e do campo? Eles têm a mesma, lembrem-se, direção horizontal, vertical, diagonal. Nesse caso, elas têm a mesma direção. Como assim a mesma direção? Se uma está apontando para cima e a outra está apontando para baixo, como é que eles têm a mesma direção? Eles têm a mesma direção. As duas estão aqui, ó, na vertical. As duas estão aqui, ó, na horizontal. As duas estão aqui, ó, na horizontal. As duas estão aqui na vertical. Eles têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Sentidos contrários. Certo? Por que sentidos contrários, Adnan? Porque você acabou de falar. Se uma está apontando para cima e a outra está apontando para baixo, elas têm sentidos contrários. Se uma está apontando para a direita e a outra está apontando para a esquerda, eles dois têm sentidos contrários. Se uma está apontando para cima e a outra está apontando para baixo, sentidos contrários. Se uma está apontando para lá e a outra está apontando para cá, sentidos contrários. Ok? Então, pessoal, essas são as 4 situações possíveis de acontecer, tá certo? Eu posso ter Qzão positivo, Qzinho positivo. Eu posso ter Qzão positivo com Qzinho negativo. Eu posso ter Qzão negativo com Qzinho positivo. Eu posso ter Qzão negativo com Qzinho negativo. Ah, Dina, não tem mais nenhuma situação aí, não? Tem não, tem outra não. Certo? Porque as cargas ou são positivas ou são negativas. Não tem outra situação que possa acontecer. Agora, o que pode vir a acontecer é... Aqui eu coloquei, ó, dentro desse campo aqui, eu coloquei só cargas positivas. Dentro desse campo aqui eu coloquei só cargas negativas. Dentro desse campo só cargas positivas. Dentro desse campo só cargas negativas. Aí se na hora lá da questão der uma doida e ele colocar aqui uma carga positiva, aqui uma carga negativa, aqui outra carga negativa, aqui outra carga positiva, você faz análise separado, cada um de cada vez. Por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui aonde, deixa eu sair da frente logo para vocês copiarem isso aí, tá certo? Copiem aí, façam as anotações de vocês, certo? Que vocês sabem que é importante fazer essas anotações. E aí eu vou apagar aqui para fazer só uma análise só uma análise, só para a gente, certo? Só para a gente pensar um pouquinho aqui, certo? Imagine o seguinte, ó, deixa eu só apagar só esse cantinho aqui para a gente finalizar. Apaguei aqui, ok? Deixa eu colocar aqui uma carga elétrica, eu vou colocar negativa dessa vez. Aqui é a carga Qzão, que criou o campo, certo? Aí nesse ponto aqui, eu vou colocar uma carga elétrica nesse ponto aqui. Aqui está deixa eu desenhar aqui. Aqui está o campo elétrico criado por essa carga. Ó. Aqui está o campo elétrico criado por ela. Ok? Se eu colocar uma carga elétrica aqui fora, positiva, vai acontecer alguma coisa? Não. Se eu colocar uma carga elétrica negativa aqui fora, vai acontecer alguma coisa? Não. Se eu colocar uma carga elétrica positiva bem aqui, pertinho, quase entrando no campo, vai acontecer alguma coisa? Não. Se eu colocar uma carga elétrica negativa bem aqui, pertinho, quase entrando no campo, vai acontecer alguma coisa? Não. Porque estão todas fora do campo elétrico. Agora, se eu colocar uma carga elétrica positiva bem aqui, vai acontecer alguma coisa? Vai. Se eu colocar uma carga elétrica negativa bem aqui,
Vai acontecer alguma coisa? Vai. Vai haver interação entre essas duas cargas? Vai. Vai haver interação entre essas duas cargas? Vai. Vai existir uma força entre elas duas? Vai. Vai existir uma força entre elas duas? Vai. Essa força aqui nesse caso é uma força de atração ou de repulsão? Deixa eu só desenhar melhor um pouquinho aqui. Essa força, aqui é a minha carga de prova, Qzinho, certo? Essa força entre elas duas aqui, essa força entre essas duas cargas, Qzão e Qzinho, vai ser uma força de atração ou de repulsão? Pera aí, Ednan, as duas cargas têm sinais iguais. Se as duas cargas têm sinais iguais, a força entre elas vai ser uma força de repulsão. Essa é a força elétrica entre elas. Beleza. Agora, essa carga é uma carga negativa. Para onde é que vai apontar o vetor campo elétrico dela? Pera aí, Ednan, você falou o seguinte. Todas as vezes que essa carga aqui for negativa, nós podemos considerar, e em alguns casos depois a gente discute, quando não puder, a gente vai poder considerar esse campo elétrico apontando para ela. Não é assim? Está o vetor campo elétrico e está a força elétrica. Posso colocar a setinha aqui em cima, para quê? Só para indicar que são grandezas vetoriais. Tá certo? Então ficou nesse ponto, com essa carga negativa, dentro desse campo elétrico, ficou assim, a força para lá, o campo elétrico para cá. E agora? E se for essa situação aqui? Pera aí, Edna, você colocou uma outra carga aqui dentro, agora positiva, você quer confundir minha cabeça. Não, eu quero que você aprenda a raciocinar quando é que você vai, como é que você vai analisar aqui essa situação. Aqui está a minha carga de prova Qzinho, tá certo? Então, primeira coisa, se essa carga aqui é negativa, o campo elétrico vai apontar para ele. Pronto. O campo elétrico apontou para ele. Ah, a mesma coisa daqui da outra carga, Edna? A mesma coisa. Certo? Isso não depende do sinal de Qzinho, isso depende do sinal de Qzão. Ok? Agora, como é que vai ficar a força elétrica aqui entre essas duas cargas? Calma, deixa eu respirar e deixa eu pensar. Essa carga Qzinho é uma carga positiva, essa carga Qzão é uma carga negativa. Então é uma positiva e uma negativa. A força entre elas é uma força de atração. É atração. Se as duas têm sinais opostos, então a força é de atração. Então aqui a força vai apontar assim, ó, atração. Aqui está a força elétrica, tá certo? Olha como ficou diferente. Aqui a força para lá, o campo para cá. Aqui a força para cá e o campo também para cá, certo? É essa análise que vocês podem fazer com relação à direção e o sentido do campo elétrico, com relação à direção e o sentido da força elétrica que vai atuar sobre cada uma dessas cargas. Beleza? Deixa eu sair da frente mais uma vez e aí nós vamos dar um tempinho porque na próxima aula nós iremos falar na próxima aula sobre as linhas de força, tá certo? São as linhas que vão representar esse campo elétrico aqui dentro dele, tá certo? Já boa parte do que a gente precisa saber, eu já falei para vocês aqui agora, mas nós vamos discutir na próxima aula as linhas de força criadas por esse campo elétrico. Beleza? Façam as anotações e até a próxima aula.